Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 5. No comecinho da Bíblia, Gênesis, capítulo 5. Nós vamos ler todo esse capítulo. Tenha paciência para essa leitura. A palavra de Deus diz assim: descendentes de Adão. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 909 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 180 anos e 7 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cam e Jafé. Eu quero que você vá indo até o capítulo 6, versículo 8, versículos de 8 a 10. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Vamos orar mais uma vez, queridos. Com Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela chuva que cai, porque isto é bênção do Senhor. É sinal de que o Senhor se lembra de nós e rega a terra, que é tão necessário. Água para nós bebermos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela água viva, que é o Espírito Santo de Deus que flui entre nós. Que esse Espírito esteja conosco nessa noite. Quando vamos falar desse tema tão importante, que é o desafio de causar um impacto positivo. Quando estamos falando sobre as portas que Deus abre, portas como o ano de 2019,
portas que nós precisamos entrar, que são desafiadoras, são difíceis. Que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra e nesse momento fale ao nosso coração e abençoe as nossas vidas, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou começar essa mensagem dessa noite contando a história de um pastor chamado Mário Henrique de Freitas. Tenho certeza que alguns aqui conhecem o reverendo Mário Henrique de Freitas. Ele é um cara jovem, mais novo que eu, por exemplo. Ele é o fundador da Mais, não sei se você já ouviu falar na Mais, Missão em Apoio à Igreja Sofredora. É isso que significa Mais. O reverendo Mário Henrique foi meu colega no seminário de Campinas. Na realidade, eu formei até antes dele. E o Mário tinha o que a gente costuma chamar de um coração missionário. Quem conhece o Mário, né, eu sei que o Gabriel e a Lili conhecem, o Mateus, né, também a gente conhece, sabe que ele tem esse coração missionário mesmo. E logo depois de formado, o Mário que formou, acho que com 20 anos ele já estava formado no seminário, foi um dos seminaristas mais jovens, com 16 anos ele já estava estudando no seminário de Campinas. Depois de formado então, ele foi para a China para ser missionário lá. Ficou lá por um tempo, voltou e pastoreou algumas igrejas aqui no Brasil. Mas no dia 12 de janeiro de 2010, aconteceu algo que chocou o mundo inteiro. Os nossos irmãos haitianos que estão conosco vão se lembrar disso. Foi o dia em que um terremoto terrível devastou, né, o Haiti. E o pastor Mário, que na época pastoreava a terceira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, decidiu, porque ele tinha um coração missionário, decidiu ir quase que imediatamente para aquele país, pedindo licença na sua igreja, deixando a sua família. Isso porque ele conhecia um pastor haitiano que ele havia encontrado nas suas andanças por aí e que agora estava numa situação muito difícil. E o pastor Mário, então, ele conta bem essa história. Ele diz que ele rapou a sua poupança, assim, os poucos reais que ele tinha na sua poupança. Sua esposa ficou muito feliz com isso. Ele rapou a sua poupança, começou a arrumar a sua mala, ligou para alguns pastores, amigos lá da cidade de Belo Horizonte, para que levantassem uma oferta que ele iria embarcar para o Haiti e iria tentar ajudar naquela situação. De alguma maneira que o pastor Mário não entende, não sabe até hoje, ele recebeu uma ligação e quando ele atendeu essa ligação, falou assim: pastor Mário, aqui é o pastor Márcio Valadão que está falando. Você deve saber quem é o pastor Márcio Valadão, o pastor da Igreja Batista da Lagoinha, lá do Ministério Diante do Trono, uma imensa igreja lá em Belo Horizonte. Então o Mário atendeu o telefone, era o pastor Márcio Valadão falando, diz assim: pastor Mário, eu soube que você está querendo ir para o Haiti para ajudar lá. Desde que aconteceu o terremoto lá, eu não paro de chorar e o meu coração está incomodado, eu quero ajudar nesse negócio. E o Mário então ficou animado, né, pastor Márcio Valadão, e ele disse: hoje eu vou levantar uma oferta na minha igreja. E o Mário, que tinha juntado lá os seus R$1.000, né, o pessoal mais antigo vai saber o que eu estou falando, não dava nem R$10.000 que ele tinha levantado dele e dos amigos, né, que tinham levantado a oferta para levar para o Haiti. Na segunda-feira ele recebe uma ligação do pastor Márcio Valadão, a segunda ligação, a primeira tinha sido no domingo. E o pastor Márcio Valadão disse assim: nós levantamos uma oferta na nossa igreja e nós arrecadamos $100.000. E agora o pastor Mário tinha um problema: como levar
todo esse dinheiro para o Haiti. E, resumindo a história, né, porque ela é longa e é tão bom ouvir quando ele conta, no final da semana, que ele teve lá os seus preparativos, né, para ir, e agora com tanto dinheiro, ele havia arrecadado $300 mil para investir naquele país, na reconstrução daquele país. O fato é que, eu não sei como ele fez para que o dinheiro chegasse até lá, mas o fato é que ele viajou e começou uma história de amor com o Haiti, que nasceu a mais, a missão em apoio à igreja sofredora, que hoje atua em vários lugares no mundo, onde tem cristãos sofrendo, o pastor Mário vai até lá. Ele tem tantas histórias, como por exemplo, uma vez que ele saiu fugido do Sudão do Sul, na iminência da morte, teve que sair às pressas. Eu tive a oportunidade de viajar para o Haiti com o pastor Mário no ano de 2011, onde ele estava atuando principalmente em duas frentes: treinar líderes locais e reconstruir as igrejas que haviam sido derrubadas. Eu tive a oportunidade de ir em igrejas que estavam ainda em ruínas, que as pessoas estavam sentando nas ruínas, apenas uma lona para cobrir, e os bancos das igrejas eram os pedaços de concreto que haviam inclusive matado pessoas naquele lugar. Por que eu estou contando essa história, queridos? Porque hoje o tema que nós vamos falar é o desafio de causar um impacto positivo. O pastor Mário, um jovem de 16 anos, que agora já estava lá com seus 20, 22, órfão de pai, filho único, do Rio de Janeiro, morando em Curitiba, depois foi para Belo Horizonte, e lá ele teve essa visão, e Deus o abençoou, e ele causou um impacto tão positivo, e continua até hoje. Mas nós vamos analisar nessa noite o texto da Palavra de Deus, queridos, que nós vemos aqui em Gênesis. Nós temos um relato genealógico. E eu pergunto, quem aqui gosta de ler genealogia na Bíblia? Seja sincero, levante a mão. Quando eu falei seja sincero, né, ninguém levantou a mão. Se eu falar assim, não minta, levante a mão, tá? Quem aqui gosta de ler genealogia? Eu aprendi a gostar, queridos. Eu gosto de ler genealogia. Sabe por quê? Porque elas nos ensinam muito. Então, mas o fato é que nós temos aqui um relato aparentemente inócuo, árido, chato até, sem muitas lições para nos ensinar. E nele há um refrão que eu gosto de falar, quando falo sobre esse texto e outros que temos genealogia, bem resumido pelo reverendo Jeremias Pereira, que é um dos pastores mais engraçados, né, pastor presbiteriano do nosso país. O reverendo Jeremias Pereira leu esse texto e aí ele resumiu assim, tá? Tudo isso que eu li aqui, essas coisas aqui, de a pessoa viveu não sei quantos anos, depois teve filhos e filhas, ele resumiu assim: fulano gerou Beltrano, viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Fulano gerou Beltrano, viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Fulano gerou Beltrano, teve filhos e filhas, viveu tantos anos e morreu. Essas palavras são repetidas toda vez que um novo nome surge na história aqui em Gênesis 5. A vida da maioria das pessoas aqui citadas se resumiu a nascer, gerar filhos e morrer. A vida de boa parte dessas pessoas aqui não passou do trivial. Adão, por exemplo, a Bíblia diz que viveu 930 anos. 930 anos, quem dera a gente pudesse viver isso. E a Bíblia tem muito pouco a dizer sobre ele. O primeiro homem criado por Deus viveu de forma medíocre, nós podemos dizer.
Qual foi o homem que mais viveu sobre a terra? Essa pergunta de gincana, pergunta da escola dominical. A gente até brinca, né? Quando a pessoa é velha, você é parente de Matusalém, coisa assim. Matusalém, dá na mesma, viu, gente? Ele também aparece aqui em Gênesis 5, prestou atenção? Entrou para a história como o homem que mais viveu sobre a face da terra, 969 anos. Todavia, a Bíblia não tem muito a acrescentar sobre ele, a não ser esse refrão: fulano gerou Beltrano, viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Isso nos ensina que não é a quantidade dos nossos dias, mas a qualidade deles que vai fazer diferença, que vai efetivamente contar no final. Não é o quanto nós vivemos, mas é o como nós vivemos. E a vida tem que ser mais do que esse refrão enfadonho. É preciso, queridos, esperar mais da vida, é preciso aproveitar mais a vida, é preciso realizar mais na vida, é preciso viver mais a vida, é preciso acordar para a vida, e é preciso, queridos, viver uma vida que cause um impacto positivo, como o pastor Mário Henrique de Freitas causou e está causando, como muitos outros no nosso país e no mundo todo, e como alguém sobre quem nós vamos falar nessa noite, e o seu nome é Noé. Esse é o personagem que nós vamos estudar hoje. Ele foi a pessoa que quebrou esse ciclo. Ele foi a pessoa que entrou para a história de uma maneira diferente. Ele foi a pessoa que fez mais do que ser um fulano, que gerou Beltrano, que viveu tantos anos, que gerou filhos e filhas e morreu. Ele foi a pessoa que fez a sua vida valer a pena. Ele foi a pessoa que causou um impacto positivo. Nós estamos falando nesse mês, hoje é o último sermão dessa série, sobre entrar pelas portas que Deus está abrindo. Uma porta chamada 2019. Para entrar pelas portas de Deus e causar um impacto positivo, algumas coisas são necessárias. É sobre isso que eu quero falar de maneira principal nessa noite. O que é preciso, queridos, para entrarmos nas portas que Deus está abrindo e causarmos um impacto positivo, como Noé causou? Em primeiro lugar, então, queridos, a primeira lição principal dessa noite: o que é preciso para entrar nas portas de Deus e causar um impacto positivo? É preciso viver em conexão com Deus. Essa é a primeira coisa. Então, quando eu conto uma história como a do pastor Mário Henrique, quando nós lemos a história de Noé, eu espero que você, nessa noite, deseje ser uma pessoa a causar impacto positivo no mundo. A não simplesmente viver, passar por esta vida, ser um fulano que gerou Beltrano. Vamos ver se eu acerto aqui. Oi. Vamos tentar. Será que não dá para voltar com sem fio? Vamos voltar, né? Muito bem, mas eu vou falando aqui. Então, em primeiro lugar, queridos, para ser uma pessoa que causa um impacto positivo, é preciso viver em conexão com Deus. O capítulo 5 de Gênesis, então, que tem aquele script, né, que eu acabei de escrever para vocês, termina falando sobre uma pessoa que quebra esse roteiro. Oi. É que quando chove demais tem interferência, né, no sem-fio, por isso que a gente mudou. Mas agora parou já. Então o capítulo 5 de Gênesis termina falando sobre uma pessoa que quebra o script, que sai do trivial, que interrompe aquele refrão. O seu nome é Noé. A Bíblia tem mais a dizer sobre Noé do que disse sobre os outros. Quando Noé entra na história, a história se torna interessante. Não é assim? Aí você quer ler, porque vai falar mais, não vai falar só que ele viveu
gerou filhos e filhas e morreu. E assim é a nossa vida. Mas nos capítulo 5 de Gênesis, então a gente tem isso. Nós sabemos quem é Noé, nós sabemos o que ele fez, porque ele aproveitou o seu momento e viveu intensamente os planos de Deus. A história de Noé é uma prova incontestável de que uma outra forma de viver é possível. A história de Noé é uma prova incontestável de que é possível viver de forma diferente do que a massa, do que a grande maioria das pessoas tem vivido. A história de Noé é uma prova incontestável de que é possível ser santo numa sociedade corrupta, corrompida. A história de Noé é uma prova incontestável de que é possível causar um impacto positivo no mundo decaído e doente que nós estamos vivendo. Mas o que me chama a atenção, queridos, é como a Bíblia descreve Noé logo no seu início. Diz assim, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Eu gosto de fazer uma distinção, quando falo sobre isso, em dois personagens bíblicos que aparecem aqui no capítulo 5 de Gênesis, que a Bíblia diz que andaram com Deus. O primeiro deles foi quem? Enoque. Porque como que a Bíblia fala que Enoque fez em relação a esse andar com Deus? A Bíblia diz assim, Enoque, conjugue comigo o verbo, Enoque andou com Deus. Quando a Bíblia descreve Noé, o que ela diz? Enoque andava com Deus. Não sei se tem algum professor de português aqui que vai me corrigir se eu falar alguma besteira, mas quando fala de Enoque, a Bíblia fala no futuro, aliás, no passado, pretérito, perfeito, que é uma ação acabada no passado. Enoque andou com Deus. Ponto final. Quando fala de Noé, a Bíblia diz que Noé andava com Deus, o pretérito imperfeito. É uma ação contínua no passado. Não uma ação estanque, mas uma ação que continuou a acontecer. Enoque andou com Deus e Deus o levou para o céu. Noé andava com Deus e Deus o fez útil aqui na terra. Mas eu estou falando que o que de fato fez diferença, a distinção na vida de Noé, o que começou a distingui-lo dos demais foi a sua conexão com Deus. Ele andava com Deus, e a sua conexão com Deus o levou mais longe, o conduziu para uma vida cheia de significados e realizações. Então, meu querido, hoje você precisa responder a uma pergunta: como está a sua vida? Ela se parece mais com a vida de Noé, ou com a vida da maioria das pessoas descritas aqui em Gênesis 5? Há um recado divino para você nessa noite. Você pode ser usado por Deus para causar um impacto positivo no mundo. Eu quero que você entenda isso, você aprenda isso. Você pode ser usado por Deus para causar um impacto positivo no mundo. Todavia, isso começa na conexão com Deus. Precisamos ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ao dar instruções para os seus discípulos, narrado lá em João 15, disse assim: sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não podem fazer nada. Ele começou o texto falando sobre a videira verdadeira, dizendo que nós precisamos estar na videira verdadeira como ramos que estão ali ligados, conectados, para que nós possamos produzir frutos. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E como igreja nós precisamos entender isso, que sem o Senhor nós não faremos nada. Temos grandes desafios à nossa frente, queridos. A igreja presbiteriana na Trindade tem grandes desafios à sua frente. Como, por exemplo, em 2 meses ter um novo local para nós congregarmos. Mas vamos entender, sem o Senhor nada poderemos fazer.
Um outro texto que me vem à mente, queridos, então nós precisamos ouvir o que Jesus disse, mas nós precisamos também contar com a capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, sobre o qual a palavra diz, um texto bem conhecido: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É a capacitação do Espírito Santo de Deus que nos leva a causar um impacto positivo no lugar onde nós estamos, queridos. Então vamos entender essas duas coisas. Sem Jesus, por isso nós precisamos ser humildes para reconhecer isso e pedir: Jesus, nos ajude no nosso desafio. E precisamos também da capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E isso vale para a nossa igreja, coletivamente, enquanto corpo de Cristo, mas também vale, queridos, para a nossa vida pessoal. Quando você olha para os seus desafios, quando você olha para as suas lutas, você pensa assim: sem o Senhor eu nada posso fazer. Aqui estão, agora eu estou me lembrando e quero compartilhar com a igreja, as nossas irmãs que chegaram da Venezuela, né? A Elba e a Kerry, que aqui estão. No domingo passado eu estava visualizando a minha segunda-feira, e eu sabia que iam chegar 4 pessoas que iriam embarcar num avião lá em Cuiabá, e eu teria que pegá-las aqui no aeroporto de Florianópolis e levá-las para algum lugar que eu não sabia, eu não tinha nem ideia. E uma coisa que me marcou muito foi quando elas desceram, nós nos encontramos ali, né, nos cumprimentamos, né, saímos do Firvo, que estava naquele aeroporto na segunda-feira, e saímos ali, né, para nos dirigir até o estacionamento. E eu perguntei para elas: para onde nós vamos? Elas responderam: não sabemos. Eu não sei se vocês imaginavam que eu soubesse, mas eu também não sabia. Talvez elas estavam achando assim: esse pastor ele deve saber onde a gente vai, né? O fato é que nós fomos para algum lugar. E às 5 horas da tarde, isso, quando eu as apanhei era 2 horas da tarde, às 5 horas da tarde, elas já tinham para onde ir. A gente pode dar um amém, glória a Deus, silêncio, né? Sem mim nada podeis fazer. Mas quando a gente diz assim: Deus, eu não sei como fazer, mas eu estou pronto para fazer a missão que o Senhor me deu, aí Deus vai abrir os caminhos, queridos. Deus vai operando os milagres. Mas tudo isso só é feito em conexão com Deus. Quando a gente está em espírito de oração, Deus, eu compartilhei na terça-feira aqui para a igreja, na reunião de oração, que a minha oração naquela segunda-feira de manhã foi assim: Deus, hoje tem que ser um dia de milagre. Tem que ser, não tem outro jeito. E eu me lembro que lá às 4:30 da tarde eu estava ainda dizendo assim: Deus, já está na prorrogação o negócio, né? Daqui a pouco o juiz apita, termina o jogo. Como que vai ser esse negócio? Cadê o milagre? E de repente, do nada, o milagre aconteceu. Sem mim nada podeis fazer, mas com o Senhor, queridos, tudo é possível. Nós entendemos isso biblicamente. Muito bem. Uma segunda lição que eu extraio desse texto, queridos, é que para entrar nas portas que Deus abre, para causar um impacto positivo, é preciso viver para os propósitos de Deus. Então, primeiro é viver em conexão com Deus, mas a segunda coisa é viver para os propósitos. Noé, aqui nesse texto, recebe um grande desafio de Deus. Eu costumo usar uma frase aqui que soa até um pouco estranha, até herética. Eu costumo dizer assim que Deus abre o coração para Noé. Olha só o que eu estou falando. Deus abriu o coração para Noé. Foi isso que aconteceu. Deus chegou para Noé e disse: Noé, vem cá, eu quero te contar uma história. Tem um problema. Eu criei a humanidade e veja só no que deu. Eu quero destruir a humanidade. Deus compartilha então um problema e um desafio.
E Deus diz, olha, você vai fazer parte dessa solução, nós vamos construir um grande barco, vai vir um dilúvio sobre a terra. Aqueles que quiserem entrar nesse navio, nesse barco, vão ser salvos. É um projeto de salvação. Então Noé tinha que construir aquele grande navio para abrir a possibilidade de salvação. É assim que Deus estava fazendo. E a vida de Noé ganha sentido, propósito e significado neste desafio de Deus. É aí que Noé começa a se diferenciar daquela turma ali, gente. Do fulano que gerou Beltrano e aquilo que você já decorou. É quando ele se envolve com os propósitos de Deus. Foi isso que tirou o pastor Mário Henrique de Freitas e fez dele um cara diferente de centenas de seminaristas que saem do seminário todos os anos. Esse ano ele vai estar no Brasil fazendo uma turnê, se podemos assim dizer. Eu já escrevi para ele, quero que ele venha aqui. Mas o que fez a vida do pastor Mário diferente? O que fez a vida de Noé diferente? O envolvimento com o propósito, com os propósitos de Deus. Sobre propósito, você já deve ter me ouvido falar sobre isso, é uma coisa que eu gosto de falar bastante. Eu enxergo dois problemas principais. O primeiro deles é a falta de propósito. Existe atualmente no mundo um problema crucial, queridos, que é a falta de propósito existencial. Por que você acha que existe tanta futilidade no mundo? Por que você acha que as pessoas estão atrás de coisas tão efêmeras ou não essenciais? Porque não há propósito. Então nós temos que lidar com algumas questões. Preste atenção aí, eu quero que você pense, afinal de contas, por que estamos aqui? Por que estamos nesse mundo? Você sabe por que Deus te colocou nesse mundo? Para qual finalidade Deus te criou, querido? Qual é a sua missão específica nessa terra que é diferente de todos os demais? Que é algo que só você pode fazer. Eu costumo ilustrar isso, queridos, como se a vida, para a maioria das pessoas, parecesse uma grande quadra de basquete. Não sei se você gosta de basquete, mas sei que todos entendem essa linguagem. Uma grande quadra de basquete sem uma cesta para arremessar. Então imagine os atletas nessa grande quadra de basquete sem uma cesta para arremessar. Eles correm, eles suam, eles marcam, eles driblam, eles cansam, eles se esforçam, eles passam a bola uns para os outros, eles ficam exaustos. E para quê? Com que propósito? Se não há um alvo específico. E muitas vezes a nossa vida é assim. Entra semana após semana, mês após mês, e ano após ano, que nós estamos falando de portas para 2019, para que ele seja diferente. E a nossa vida é essa quadra de basquete sem uma cesta. Nós estamos aí, e vamos para lá, e vamos para cá, e tropeçamos, caímos, levantamos. E estamos exaustos e cansados, e às vezes nós nem sabemos por quê. Eu já vi a expressão, estamos cansados de estarmos cansados. Porque falta um alvo, falta um propósito. Mas eu falei dois problemas. O primeiro é a falta de propósito, o segundo são propósitos errados. Se a falta de propósito é um problema terrível, viver nos propósitos errados é ainda pior. Mas Noé andava com Deus, diz a Bíblia, e a sua vida ganhou um propósito especial. Agora ele tem um propósito maior para a sua existência. Agora ele está colaborando na missão de Deus. Agora ele está inserido num projeto de Deus para salvar a humanidade da destruição. Nós podemos dizer que só sobrou alguém na terra porque Noé abraçou o propósito de Deus. O grande problema é que nós, falando sobre essa questão de viver para os propósitos errados, nós estamos
quase sempre vivendo ou para sobreviver ou para ser um sucesso. E as duas coisas não estão corretas. Não sei se você consegue entender e acompanhar no raciocínio, vou tentar explicar. Uma coisa errada, falando sobre a questão de propósito, é você viver apenas para sobreviver. E muita gente assim. O que está fazendo a vida? Estou sobrevivendo, pagando conta. Mas tem outros que estão no outro extremo, que estão buscando sucesso, reconhecimento, fama, glória, poder, dinheiro, influência. Para quê? Quando chegam lá em cima, no topo, eles percebem: estou sozinho, fiz tudo isso, toda essa busca, para quê? Então, queridos, dois problemas que geram outros dois problemas. Propósitos errados, que é ou viver para sobreviver apenas ou para ser um sucesso. Então você pergunta, qual que é o certo? São 3 palavras com S, viu, queridos? Eu gosto às vezes desse processo mnemônico. Você não pode viver apenas para a sobrevivência. Você não pode viver apenas para alcançar o sucesso. Você tem que viver para que a sua vida tenha significado. Aí ela vai valer a pena. Qual o significado que a sua vida tem, está tendo, terá? No final, essa vida de significado gerará um legado. E é isso que Deus quer de você. Então, 2 coisas nós já falamos, eu vou falar a terceira rapidamente. Viver em conexão com Deus, para causar um impacto positivo. Você não fará nada se não tiver em conexão com Deus. Viver para os propósitos de Deus. Mas em terceiro e último lugar é viver sob a bênção de Deus. Viver sob a bênção de Deus. Chama-me muito a atenção, queridos, quando eu fui lá para o capítulo 6, versículo 8, no finalzinho da leitura, diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. E o 9 diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A Bíblia diz: Noé achou graça diante do Senhor. A Bíblia caracteriza Noé como um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Essa integridade diante de Deus e essa intimidade com Deus conduziram Noé a ser abençoado por Deus e útil para Deus. Veja bem, integridade diante de Deus, intimidade com Deus. Some essas duas coisas, coloque um igual, vai ser igual a ser abençoado por Deus e a ser útil para Deus. Então esse binômio, integridade diante de Deus, intimidade com Deus, vai possibilitar que a nossa vida tenha isso. Ser abençoados por Deus e sermos úteis para Deus. Isso vai ser maravilhoso. O impacto no mundo depende de quão profunda é a nossa relação com Deus. A efetividade, queridos, da nossa vida pública. Eu gosto de ouvir o reverendo Hernandes Dias Lopes falar sobre isso. A efetividade da nossa vida pública, aquilo que a gente faz lá fora, depende da intensidade da nossa vida privada diante de Deus. Sem joelhos dobrados, não há impacto missionário lá fora. Mas Noé é essa pessoa que achou graça diante de Deus. E aí lá no capítulo 9, versículo 1, diz assim: Deus abençoou Noé e os seus filhos. Para terminar, queridos, eu quero responder a pergunta: que benefícios viver na bênção de Deus nos traz? O que essa bênção de Deus que Noé experimentou e que nós queremos experimentar, que benefícios essa bênção de Deus nos traz? Eu vou dizer alguns. A bênção de Deus nos enche de esperança diante dos problemas aparentemente insolúveis.
Então, se a bênção de Deus está sobre você, ela vai te encher de esperança, mesmo que você esteja diante de problemas aparentemente insolúveis. A bênção de Deus nos leva a superar as perdas e os traumas da vida. Quem nunca viveu? Quem nunca teve perdas? Quem nunca teve um trauma? Quem nunca teve um complexo? A bênção de Deus nos leva a superar os traumas da vida. A bênção de Deus nos faz acreditar na provisão certa e suficiente de Deus, ainda que nós estejamos passando por um momento de aridez. A bênção de Deus nos permite recomeçar depois das duras perdas e angústias da vida. A bênção de Deus produz confiança em nós diante dos desafios grandiosos que estão à nossa frente. A bênção de Deus nos permite viver o extraordinário. A bênção de Deus nos leva a causar um impacto positivo. Por isso nós precisamos da bênção de Deus, como Noé precisou. Você conhece bem a história de Noé. Sabe que ele construiu a arca, sabe que ele entrou na arca, os outros ficaram de fora, sabe que ele se salvou, sabe que a partir dele a humanidade foi continuada, assim nós cremos. Mas o que eu quero dizer é que nunca é tarde para começar a viver. Nunca é tarde para começar a fazer uma diferença positiva no mundo. Você sabe com quantos anos Noé mudou o seu refrão? Em 500 anos. E mesmo assim, ele teve uma vida extraordinária. Todos nós, qualquer um de nós, assim como Noé, tem um potencial imenso para causar um impacto positivo. Mas assim como o pastor Mário Henrique, que eu falei lá no início, assim como Noé, e assim como cada um de nós precisamos estar com 3 coisas, queridos. Conexão com Deus. Conectados ao Senhor. Vivendo para os propósitos de Deus, não simplesmente para os nossos. E contando com a bênção de Deus. Amém?